Boa tarde, galera. Hoje é sexta-feira, 6 de setembro, 15 horas e 50 minutos. Vou gravar mais um videozinho pra vocês. Gente, eu li o segundo livro da série Filhos do Fogo, do Daniel Mastral, em homenagem à morte dele, que se matou, mataram ele, o sistema matou ele, não sei. Mas em homenagem a ele, eu precisava ler um livro dele mesmo, eu vinha protelando. Ele morreu, eu resolvi ler o livro dele. Isso daqui não é um resumo do livro, porque eu fiz o resuminho do livro dele nos meus shorts. Tá pra sair aí esse nos próximos dias, acho que tem uns shorts antes, enfim. Tá pra sair aí, se já não saiu. Mas por que eu resolvi falar desse livro, né? Porque, gente, eu fiquei assim, pasmo, embasbacado. Como que realmente existe um sistema de perseguição, né? Ele relata que ele foi muito perseguido e provavelmente essa perseguição que ele sofreu, né? Talvez mataram ele, não sei, forjaram, né? Porque esse povo, gente, eles têm conhecimento, né? Vai ali, forja a morte, fala que a pessoa se suicidou, sendo que foi um assassinato. Se você tem noção de técnica forense, você pode muito bem fabricar uma situação, né? Traçando uma analogia com o meu caso, poxa, eu estou sendo perseguido aí há 9 anos pelo sistema bolsonarista, né? Brasil afora aí, uma coisa sem pé nem cabeça, sem nenhuma justificativa lógica que explica, porque eu nunca me meti com política, eu não sou petista, não sou bolsonarista, eu não sou de centro, eu só anulo meu voto há mais de 20 anos, eu não voto em ninguém, não concordo com a política brasileira, acho a política brasileira... A política que se faz no Brasil não é que nem em outros lugares do mundo, em outras repúblicas, em outras democracias, se trata da política com muito mais respeito e com muito mais responsabilidade. No Brasil é esse oba-oba, muita corrupção e coisa suja no meio. Então eu não gosto de política brasileira, tá? E não gosto de politicagem. Não significa que eu não entenda de política, mas eu não gosto de votar em ninguém. E me envolveram numa coisa que não tinha nada a ver, aí minha família entrega minha cabeça e tal, e gente que não tem nada a ver com a minha vida começa a me perseguir, e de repente o Brasil inteiro, e gente vendo a minha imagem dentro do meu quarto. Gente, é o seguinte, lendo esse livro, né, eu fiquei assim, boca aberta, sabe? Boca aberta, falei, meu Deus do céu, porque apesar dessa perseguição, e olha que eu sou uma pessoa que deveria, tipo... Meu Deus, é verdade, é isso mesmo. Olha, eu apesar de toda essa perseguição, parece que o livro é surreal, sabe? Você fala, meu Deus, isso acontece debaixo do solo brasileiro mesmo? Ele fala de coisas que é difícil de você falar, meu Deus, isso é real, isso é verdade no Brasil, que tem um castelo aqui em São Paulo. Daniel Mastral, para quem não sabe, gente, né, ele participou aí do satanismo no Brasil. Mas não é aquele satanismo que você bota uma camisetinha de roqueiro, bota um pentagrama invertido e você sai por aí falando que você é satanista. Não é esse satanista aí que escuta música, que rock pesado e fala que é satanista. E usa todinho de preto, não é isso. Satanismo, o cara que entrou no satanismo mesmo. E ele participou do satanismo e ele se converteu ao evangelho e ele deixou, né? Mas, poxa, as coisas que ele fala, que tem um castelo aqui em São Paulo, que tem um subsolo, 200 metros de largura por 600 de comprimento, e ali se reúnem as pessoas mais importantes do país, no culto ao Satanás, líderes religiosos evangélicos, pastores, grandes advogados, grandes médicos brasileiros, grandes apresentadores de TV, grandes políticos. Ele fala que muitos dos grandes políticos brasileiros são satanistas. E são os demônios que botam ele para vencer e fazem eles vencer. Que eles se ajudam mutuamente numa espécie de maçonaria. Não estou dizendo que satanismo é maçonaria, mas para você entender, eles se ajudam muito, né, financeiramente e em tudo que precisar um do outro. Inclusive, Daniel Mastral falou que a maçonaria é um braço do satanismo. Eu sempre imaginei que a maçonaria fosse maior que o satanismo, mas é o contrário. O satanismo, segundo o Daniel Mastral, o satanismo é um braço, a maçonaria é um braço do satanismo. É a maçonaria que presta satisfação para o satanismo.
E é muito interessante, gente, como que eles se organizam para perseguir, stalkear, boicotar a vida de pessoas por causa de uma ideologia religiosa, uma filosofia existencial e religiosa do satanismo, né? Que na cabeça deles, o príncipe das trevas é o maioral, maior que Deus. Talvez eles não consideram que é maior, mas eles consideram que é melhor que Deus. Porque Deus fez umas coisas, mas tipo, Deus, Satanás gerenciando, Satanás, o diabo, né, o príncipe das trevas, comandando, gerenciando, ele é o melhor gerente. Ele gerencia melhor e que ele dá dádivas de bom grado aos homens, enquanto Deus fica dando a conta-gotas, entendeu? E eu fiquei muito surpreso, sabe, de ver que existem uma rede de autoajuda aí de satanistas que se ajudam para destruir, para monitorar, destruir, monitorar, stalkear, boicotar e destruir pessoas que eles querem destruir. O que o Daniel Mastral fala, né? Que, segundo o satanismo, só existe 2 tipos de gente que presta sobre a face da terra, que não são órfãos: os verdadeiros filhos de Deus, cristãos, e os filhos do fogo, que são os filhos do príncipe das trevas. O resto é tudo órfão. Tudo gente que não, só faz peso no mundo, que não tem capacidade de transformação nenhuma, de contribuir em nada com este planeta e consigo mesmo, e de melhorar e de evoluir. Em nada. Então, segundo ele tá falando isso daí, né? De que... Ou seja, a visão deles é uma visão muito polarizada, né? A visão dos satanistas. Ou você é um filho do fogo e não um filho de fogo do fogo. Gente, o satanismo é o seguinte: o satanismo de verdade são pessoas inteligentíssimas, pessoas estudadas, pessoas com proeminência na religião deles, pessoa com proeminência na sociedade, com altos cargos na sociedade, com alto poder de influência na sociedade. Esses são satanistas de verdade, podres de ricos, milionários, gente, sabe? E então, segundo ele, eles têm uma visão muito polarizada. Só essas 2 pessoas prestam na visão deles. Ou são cristãos, e o verdadeiro cristão, não aquele cristão que vai na igreja, o pseudo-cristão, que dessas pessoas eles dão risada, os satanistas, né? São pessoas que não trazem nenhum malefício para o satanismo, não traz nenhuma perca, não traz nenhum constrangimento, nada. Mas um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus, é capaz de fazer muito estrago no reino das trevas, segundo a visão deles, né? Então só esses 2 tipos de pessoas prestam: um verdadeiro filho do fogo, um verdadeiro satanista, e um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro cristão. Mas segundo o livro trata, 90 e tantos % dos cristãos só faz peso sobre a face da terra, não é um verdadeiro cristão, não é um verdadeiro filho de Deus. Então contra esses não tem nem que se preocupar. E aí eu fiquei admirado, porque esse sistema satanista, ele se propõe a... Quando a pessoa é um verdadeiro filho de Deus, e de alguma maneira ela atrapalha os planos de Satanás, no sentido de que ela causa a diferença, ela faz a diferença nessa terra, ela faz a diferença nesse planeta, em benefício ao reino dos céus, né? Essas pessoas são perseguidas até. E aí o que acontece? Diz que tem uma rede que vem de médicos, de enfermeira. Se por acaso esse cristão passa mal e vai parar num hospital onde tem um médico do sistema satanista que é satanista, eles vão fazer de tudo para matar. Inclusive ele conta esses casos reais, que eles chegaram a matar muitos cristãos, que para o sistema deles era interessante matar, que faziam a diferença, né? E eles não se preocupam com os outros cristãos que se internam lá no hospital. É só esses que fazem a diferença. E diz que junta o médico, junta a enfermeira satanista e mata o cara dentro do hospital. Gente, sacrifício humano, sabe? Matar pessoas, jovens, crianças. Aí pega lá a gordura da criança, faz vela
com a própria gordura faz vela para queimar lá. Então assim, é uma coisa assim que você fala, meu, isso existe? Parece coisa de filme, parece coisa de um livro, de um escritor que está falando uma história inventada e falando e se tratando como se aquilo fosse real. É difícil de você engolir aquilo, sabe? No sentido de, meu, existe isso no Brasil? Mas todo mundo sabe das perseguições que Daniel Mastral sofreu, quem é do meio cristão, né? E ele se converteu ao cristianismo porque ele invadia igrejas só para desdenhar do Deus de Israel e dos cristãos, que ele estava lá com os príncipes, né, do lado dele, do reino dos infernos lá, e ninguém percebia quem era o cara, e eles se passam de cristãos, eles se passam, eles se unem para destruir igrejas, e não é aquele pastor satanista, é a irmãzinha da revelação, é a irmãzinha do louvor, é a irmãzinha do reteté, que você pensa que é o Espírito Santo, e são satanistas. E eles destruíram igrejas assim, né? E eu achei, numa dessas, foi aí que ele se converteu, porque numa dessas ele frequentava a igreja evangélica, ele era um cristão, pseudo-cristão, mas ele frequentava igrejas. E numa dessa, de tanto ele frequentar a igreja, um dia ele se deparou com um verdadeiro filho de Deus. E aquele verdadeiro filho de Deus, e olha que eu já tinha encontrado vários cristãos dentro da igreja dele, vários pastores que só fazia peso. Quando aquele homem de Deus de verdade, aquele filho de Deus de verdade, botou a mão sobre a cabeça dele, ele se manifestou. E foi aí que ele se converteu ao cristianismo, porque ele fez de tudo para matar o cara, ele e os outros bruxos, o sistema, e não conseguiu matar aquele verdadeiro filho de Deus. Se reuniu 13 bruxos, iam oferecer 13 almas, 13 sacrifícios humanos, né? E não conseguiu derrotar. E aí ele falou assim, então peraí, tudo que me ensinaram está errado. O príncipe das trevas não é melhor do que Deus. Nós se reunimos em 13 bruxos para destruir um homem, e os 13 não conseguiu. Então peraí, o Deus de Israel está certo, os cristãos estão certos. Mas o que me pega de tudo isso, gente? Eu não estou fazendo um resumo do livro, eu estou querendo mostrar para vocês que existem sistemas de persecutórios que perseguem pessoas, seja do satanismo, seja do bolsonarismo. É lógico que o bolsonarismo faz muito o gosto do diabo nessa terra. O bolsonarismo no Brasil mata, rouba, destrói e está falando que está trabalhando para Deus, mas não está trabalhando para Deus. Está matando, roubando, destruindo. Isso é o trabalho do diabo. Então, gente, você que é cristão, que acredita no que Daniel Mastral falou, ou você que não conhece Daniel Mastral, tenta entender a história dele. Existem sistemas, redes que perseguem pessoas. Eu estou sendo perseguido pelo bolsonarismo, ele foi pelo satanismo. Mas e aí, o bolsonarismo não é um braço do satanismo no Brasil? Com certeza, na minha opinião. Qualquer sistema nazi-fascista é um braço do satanismo, e o bolsonarismo é um sistema fascista, nazi-fascista. Então, gente, vamos ficar esperto, leiam essa série do Daniel